Há milhares de anos, uma raça de gigantes caminhava pela Terra, seres imponentes e poderosos, conhecidos como os Nefilins. Mas o que você não sabe é que esses gigantes não eram apenas grandes em estatura. Eles eram grandes em maldade, e seu reinado de terror moldou a história da humanidade de uma maneira que até hoje provoca medo e mistério. Como morreram? O que causou sua queda? Prepare-se para uma história que atravessa o tempo, que revela a verdade por trás da destruição dos Nefilins e a intervenção divina que selou seu destino. Esta é uma história de terror, de força e de juízo. Uma história que envolve mistérios e segredos que até hoje não foram totalmente desvendados. A ascensão dos Nefilins. Nos tempos antigos, a terra era dominada pela violência, pela corrupção e pela desobediência a Deus. A humanidade se afastava dos caminhos divinos, mergulhando em um abismo sem fim de maldade. E então surgiram os Nefilins, seres imensos, com força e poder inigualáveis, que não apenas subjugavam os homens fisicamente, mas também corrompiam suas almas. Seus olhos, frios e impiedosos, refletiam um desejo insaciável de controle e destruição. Sua presença na Terra foi como uma praga. A violência e o pecado se espalhavam e os corações humanos eram tomados pela desesperança. Os Nefilins não eram simples gigantes. Eles eram a personificação da rebeldia, a distorção do plano divino. Mas como foram criados? Quem eram essas criaturas e de onde vieram? O mistério começa a se formar a partir do momento em que se soube que eles eram descendentes de uma união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. O mistério da união proibida. A Bíblia, em Gênesis 6, nos apresenta um enigma. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo-as a dedo. Mas quem eram esses filhos de Deus? A maioria dos estudiosos acredita que se tratavam de anjos caídos, seres celestiais que, em desobediência a Deus, desceram à terra e tomaram mulheres humanas para si. Dessa união, nasceram os Nefilins, híbridos entre o divino e o humano, seres de força descomunal e grande poder. No entanto, essa explicação não é unânime. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram, na verdade, os descendentes de Sete, o filho justo de Adão, que se uniu com a linhagem corrompida de Caim. Independentemente da interpretação, o fato é que essa união proibida resultou em um nascimento de uma raça de gigantes, seres cuja existência desafiava a ordem natural e divina. A corrupção e o juízo de Deus. O impacto dos Nefilins foi devastador. Eles não eram apenas gigantes fisicamente, mas também em influência e poder. Seus atos de violência e corrupção arruinaram a terra, e a humanidade, dominada por seus próprios pecados, não resistia mais. Gênesis 6:5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era uma época em que o mal tinha tomado conta do mundo e os Nefilins foram responsáveis por grande parte dessa degeneração. Deus, em sua justiça, sabia que a única forma de restaurar a ordem seria através de um juízo divino. Então, a decisão foi tomada. Um dilúvio viria para purificar a terra, para destruir toda a criação corrompida, incluindo os Nefilins, cujas ações haviam acelerado a queda da humanidade. O mistério da morte dos Nefilins. A morte dos Nefilins permanece envolta em um profundo mistério. Como esses gigantes poderosos, com forças sobre-humanas, puderam ser destruídos? Durante o dilúvio, sabemos que Deus decidiu purificar o mundo, mas como isso se deu com os Nefilins? Alguns afirmam que, com a chegada das águas, os gigantes simplesmente desapareceram, submersos pela força da destruição.
Outros, no entanto, acreditam que seus corpos não foram apenas consumidos pelas águas, mas que uma força ainda mais sinistra agiu sobre eles. Seria possível que Deus não só os destruísse fisicamente, mas também os purificasse espiritualmente? Algumas tradições sugerem que os espíritos dos Nefilins continuaram a vagar pela terra, vagos e amaldiçoados, como uma lembrança viva do erro cometido. Uma coisa é certa: os Nefilins não foram apenas destruídos fisicamente, mas sua existência se tornou uma lenda, um aviso eterno sobre os perigos da desobediência, o legado e o medo duradouro. Embora os Nefilins tenham desaparecido do mundo físico após o dilúvio, sua marca nunca foi apagada. Ao longo dos séculos, histórias sobre gigantes, seres de força sobrenatural e feitos incríveis continuaram a ser passadas de geração em geração. Relatos de gigantes em terras distantes surgiram em culturas antigas, como as dos Anaquins e até mesmo de Golias, o gigante derrotado por Davi. Mas a pergunta persiste: os Nefilins desapareceram realmente, ou sua influência espiritual sobre a humanidade continuou a se espalhar? O medo de Deus e o terror causado por esses seres permanece até hoje nas tradições e lendas antigas. Sua morte é um mistério que nunca será totalmente resolvido, mas uma coisa é clara: o juízo divino sobre os Nefilins não foi apenas uma resposta a uma transgressão, mas uma declaração de que, por mais poderosos que sejamos, sempre haverá algo maior, algo mais forte do que a arrogância humana. Com o passar dos séculos, o medo dos Nefilins e de sua corrupção continuou a assombrar os homens. Mesmo após o dilúvio, algumas histórias misteriosas sugerem que os espíritos dos gigantes não desapareceram completamente. Relatos perturbadores surgiram em diferentes culturas, de seres com características físicas imponentes e habilidades sobrenaturais. Alguns dizem que essas entidades permanecem escondidas, esperando pelo momento certo para se manifestar novamente. O mistério que envolve os Nefilins é mais do que uma simples história de gigantes. É uma advertência eterna sobre os limites da criação e o poder devastador da desobediência a Deus. Seriam os Nefilins realmente extintos, ou sua influência sombria continua a nos perseguir nas sombras da história? A pergunta persiste: como o mal, uma vez liberado, pode deixar cicatrizes que atravessam gerações, esperando o momento exato para ressurgir? A história dos Nefilins é um lembrete poderoso de que o mal, por mais que tentemos esquecê-lo, pode se esconder nas sombras, esperando o momento certo para retornar. Eles nos desafiam a refletir sobre os limites da nossa própria obediência a Deus e o impacto das nossas escolhas. Se você ficou fascinado com este mistério, se você acredita que o juízo de Deus é real e que há mais a ser desvendado, inscreva-se agora no nosso canal. Não deixe que o medo ou a ignorância se apropriem do seu coração. Junte-se a nós nesta jornada de fé e descoberta. Clique em inscrever-se, ative o sininho e esteja preparado para mais revelações sobre os mistérios da Bíblia e o poder de Deus sobre o mal. Que sua fé seja fortalecida e que a luz de Cristo ilumine seus caminhos.